Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jane e hoje estou aqui com mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre as indiferenças, né? Um dia como hoje. Então desde já deixa seu like e fica até o final. Bem, indiferenças quer ser ou aceitar a diferença do outro, né? Quer ser ou aceitar o jeito, né? A aparência, os costumes, o estilo da pessoa, né? Como essa pessoa se veste, o que ela gosta. Então, falando de diferença, a gente tem que olhar muito também para a gente, entender que nós somos diferentes também e temos que ser aceitos. Se nós quisermos ser aceitos, a gente tem que aceitar o outro do jeito que o outro é, não é verdade? Então, as diferenças elas existem para que nós tenhamos empatia, tenhamos compaixão e queremos ter essas pessoas exatamente isso, para que nós possamos respeitar o outro, para que nós possamos aceitar o outro do jeito que ele é. Se ele gostar do mesmo sexo, tem que respeitar. Se ele gostar de pessoas do mesmo sexo, a gente tem que respeitar. Se ele gostar de algo diferente do que você gosta, temos que respeitar. Se o jeito dele é diferente, temos que respeitar. Se a maneira que ele pensa é diferente, temos que respeitar. Então, a indiferença está aí para isso. Já pensou se todo mundo fosse igual e gostasse das mesmas coisas, né? É um exemplo muito pode ser até clichê, mas é um exemplo. Se você, que seria da laranja, todo mundo gostasse da banana, que seria da uva se todo mundo gostasse de morango. Então a gente tem que gostar de morango, de uva, de laranja. Se aquela pessoa não gosta, ela não gosta, mas se ela só gosta de uva, né, não gosta de laranja. Então assim, a diferença está aí para isso, para a gente poder entender nesse mundo, nesse espaço que a gente vive e na sociedade que nós vivemos. Se a gente não entender o outro, nós não vamos ser entendidos, né? Começa por aí. A gente tem que se olhar sempre no espelho e temos que dizer, eu sou assim, eu gosto dessa forma, eu tenho que me aceitar. E a aceitação é primordial para que a gente possa aceitar o outro. Vamos nos aceitar, vamos nos amar, vamos nos olhar no espelho. Coloque o espelho na sua frente e reflita. Se for preciso, sempre, um momento ali, olhe para o espelho e diga, né, o que está se passando, né, por que você age dessa forma, né, e se olhe no espelho, por que eu tenho que julgar o outro, por que eu tenho que falar do outro, né, e por que eu tenho que apontar, o dedo tem que vir para a gente, não para o outro, a gente que tem que nos corrigir, a gente que tem que parar de pensar mal do outro, a gente tem que parar de julgar, a gente tem que parar de falar do outro, sem conhecer do outro, sem entender, sem não querer entender o outro. A gente tem que entender o outro. Por que aquela pessoa está passando por isso? Por que aquela pessoa está vivendo isso? Por que isso aconteceu com ela? Então, quando a gente começa a refletir, entender e se colocar no lugar daquela pessoa, aí a gente vai entender que aquela pessoa é diferente da gente, que ela gosta de coisas diferentes, que ela aprecia coisas diferentes, né? Que ela aprecia coisas que você possa não apreciar, mas que é dela, é o jeito dela, é a maneira dela, né? A forma dela pensar, a forma dela agir, a forma dela se vestir, se ela gosta do mesmo sexo ou não, se ela gosta de outra coisa ou não. Enfim, a gente tem que respeitar. Porque já pensou se eu só aceitar o meu jeito e as coisas que eu gosto, as coisas que eu penso, as coisas que eu vou agir, e querer que as pessoas me aceitem do jeito que eu sou, vai ficar difícil viver em sociedade. Vai ficar muito difícil. A gente vou brigar com todo mundo, vou discutir com todo mundo, não vou entender ninguém e vou viver nesse mundo fechado, né? As pessoas também podem discordar, porque elas são diferentes, a opinião delas são diferentes, o jeito que elas pensam são diferentes, a maneira com que elas agem vai ser diferente. Então eu tenho que entender isso, e a partir daí a gente tem que começar a entender que é dessa forma que construímos o mundo, construímos uma sociedade, podemos construir muito melhor as coisas,
As pessoas podem ser muito bem instruídas, podem ser melhores, com cada um vivendo no seu canto e respeitando o canto do outro, o espaço do outro. Você não tem que concordar com tudo que eu falo, com tudo que eu estou pensando, mas você tem que respeitar. Essa é a minha opinião, essa é a sua opinião, esse é o seu jeito, entendeu? Então, vamos aceitar as diferenças, vamos entender, começar a entender a gente e nos questionar muitas vezes, por que eu acho tão diferente, esquisito e eu não concordo, ou que aquela opinião não vale nada para mim, ou que ela não é tão importante. Mas entender que aquele ser humano, aquela pessoa que está ali conversando com você, ela é assim. E tem que respeitar, cabe nós respeitar. A partir do momento que a gente tem essa consciência dentro da gente, a gente vai respeitar o outro de uma forma muito melhor. A gente vai saber conviver melhor com o outro. Porque a gente vai entender o jeito do outro, né? E tudo que passa por ele, tudo que ele vive e tudo que ele demonstra ser, aí sim a gente vai respeitar as pessoas da maneira como elas são, do jeito que elas são. A gente tem que respeitar. Se você gosta de Maria, ou se você gosta de João e Maria, se você gosta, você é Maria e gosta de Joana, né? Se você é José e gosta de João, não tem problema nenhum, a sociedade aceita, nós temos que aceitar. Você tem que respeitar, você tem que entender e respeitar. Porque se eu gostar de Joana, né? Ou se eu gostar de João, tem que me respeitar. Então, a partir daí é que a gente vai começar a construir uma sociedade melhor, a partir daí que a gente vai começar a sermos melhor perante a sociedade, porque quando a gente nos reconhece, nos aceitamos, a gente fica tudo muito mais fácil das coisas virem e a gente entender o outro com mais facilidade, né, com um entendimento melhor, né, é o respeito. Tudo começa pelo respeito. Respeite o outro, respeite a opinião do outro, respeite a sexualidade do outro, respeite a maneira dele pensar, dele agir, dele falar, né, porque nós somos diferentes. Nós somos diferentes, né? Nós temos gostos diferentes, nós temos atitudes diferentes, pensamos diferente. Cabe nós aceitarmos. Vai ter pessoas que vão agir e pensar como você, claro que vai ter. Mas vai ter muito mais pessoas que vão agir e pensar diferente, né, de você. Essa quantidade vai ser muito maior do que aquelas que você tem uma afinidade, né? Que se parece, como dizem. Então, o mundo é esse. Respeitar. Entender e respeitar o outro. Por que aquela pessoa, ela é assim, que ela gosta dessa forma, que essa sexualidade dela, é daquela maneira, né? A gente vai ter que entender e respeitar. Aí nós não vamos ser homofóbico, racista, xenofóbicos, né, misóginos. A gente respeitando as pessoas, a gente não vai ter nenhum tipo de preconceito, zero preconceito. Esse foi meu vídeo, né, falo das indiferenças e aceitação. A gente tem que aceitar, a gente tem que entender o outro. Então, se você gostou, compartilhe meu vídeo, né, ative. Se eu quero ser aceito, a gente tem que aceitar o outro do jeito que ele é. Então, uma boa noite, um beijo pra você e até mais.